Bem, estamos de volta com o Argumento e agora vamos falar de marketing, de empreendedorismo. Está aqui conosco o marqueteiro mineiro Cristiano Lopes. É professor universitário especializado nessa área, inclusive com atuação na mídia. Cristiano, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Eu sei que você está na cidade para algumas palestras. E falar em empreendedorismo no momento em que as grandes mídias só falam em crise, em dificuldade, em subida do dólar, do euro e assim por diante, não deve ser muito fácil. Por outro lado, o alto índice de desemprego que nós estamos enfrentando no Brasil leva à necessidade de maiores conhecimentos de um negócio próprio, de empreender. O que você nos diz sobre isso? Obrigado pela pergunta, uma boa noite, agradeço a oportunidade de estarmos aqui. O empreendedorismo, só para a gente fazer uma conceituação, é interessante a gente saber o que significa primeiro a palavra empreendedorismo. As pessoas confundem muito com a palavra empresário. Empreendedor com empresário. A palavra empreendedorismo ela surge por volta dos anos 1800 na França, que naquela época as pessoas tinham dinheiro sobrando, começaram a investir em outros negócios. E aí elas começaram a formar dinheiro, criar dinheiro através de dinheiro. E isso ficou muito trabalhado na cabeça das pessoas como empreendedor, sendo o empresário, a pessoa que começa a fabricar negócio e ter negócio. Com o passar dos anos, a palavra empreendedorismo, ela muda de figura. Ou seja, modernamente, o que é empreendedor? Empreendedor é quem pensa e faz. Portanto, empreendedorismo tem a ver com uma coisa que se chama atitude. Então, você pode ser um empreendedor mesmo sendo empregado de uma empresa. Exatamente isso. Empreendedorismo é atitude. Agora, obviamente, nós temos os empreendedores, aquela pessoa que tem a atitude e fala, não, eu quero ter o meu negócio, eu quero montar o meu negócio, eu quero partir para uma carreira solo ou viver o meu sonho. Então, aí nós já estamos falando dos tipos de empreendedores de negócios. E nós temos, basicamente, dois tipos de empreendedorismo. Nós temos o empreendedor que é por aptidão e o empreendedor por necessidade. O que é o empreendedor por aptidão? A pessoa se forma numa área, estuda para atuar numa determinada área, num segmento, e segue aquilo ali como carreira profissional. E nós temos o empreendedorismo por necessidade, que é a hora que o bicho pega, é a hora que a pessoa fala assim, gente, eu preciso resolver minha vida, o que eu vou fazer? Ela começa, muitas vezes, na informalidade, a tocar um negócio ou um empreendimento. Essa atitude é inata ou ela pode ser treinada? Isso aí é uma excelente pergunta. As duas coisas podem acontecer. Mas qual que é o detalhe que nós temos que lembrar? Muito importante. No Brasil, o brasileiro está sempre nos primeiros lugares no empreendedorismo por necessidade e não por aptidão. O Brasil sempre está entre os 3 primeiros do mundo. Existe um ranking de empreendedorismo mundial, se chama GEM, e o Brasil sempre ocupa um dos 3 primeiros lugares no empreendedorismo por necessidade. De um lado, a gente tem que avaliar que é uma coisa muito boa, porque você está ali lidando com criatividade, com a pessoa que passa um aperto, está se virando. Mas de um outro lado, a maioria das pessoas não se preparam para ter um negócio. Principalmente para correr risco, que é inerente ao empreendedor. Exatamente. A pessoa muitas vezes não faz um plano de negócio, não faz uma pesquisa de mercado, não faz uma análise SWOT, não faz uma pesquisa de marketing. E aí o que muitas vezes acontece? Ela abre um negócio como um aventureiro. Então, nós temos, obviamente, comerciantes, pessoas que têm muitos anos de mercado, que eles vão pela aptidão. Mas hoje nós sabemos que com o passar do tempo, cada vez mais a técnica, ela é fundamental para você minimizar riscos na abertura de um negócio. E como empreender sendo empregado de uma organização? Se tem que seguir as normas da casa, tem que seguir as ordens do chefe? Essa pergunta é sensacional, porque essa pergunta me faz remeter ao que a gente sempre fala na palestra, que é a chamada evolução dos modelos de administração. A Universidade de Harvard fez um estudo. Nesse estudo, ela mostra pessoas profissionais no passado, no presente e no futuro. No passado, nós temos a figura do chefe e do funcionário. No presente, a do líder e a do colaborador. Então, qual que é a caracterização do cenário do futuro? Empreendedorismo, visão holística e tecnologia. Dentro desse cenário, nós temos uma série de situações que nós podemos imaginar. Por exemplo, a situação da empresa do passado, que é o chefe com o funcionário. O que o chefe faz numa empresa? Geralmente, manda.
dá ordens. O funcionário obedece, cumpre a sua função. Então, muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes, numa empresa muito engessada, muito do passado, o funcionário não consegue se desenvolver porque ele tem limitações. E muitas vezes o próprio chefe fala com ele, não faça mais do que isso. Até por medo do funcionário assumir o posto do chefe. Crescer e passar por cima. Passar por cima, mostrar muita competência. Aí a gente sempre fica perguntando, Mauro, a culpa é de quem? É do chefe ou é do funcionário? É do funcionário ou é do chefe? É aquela história do ovo e da galinha, quem surgiu primeiro. Então a gente começa a perceber hoje que no mercado, o cenário empresarial, as empresas estão mudando mais rápido do que as pessoas. Nós estamos vendo que as empresas hoje estão mais preocupadas em trabalhar com liderança e o que a gente tem percebido é que o funcionário está mais complicado dele mudar para colaborador. Porque colaborador, ele não faz uma função na empresa, ele faz mais de uma função. Portanto, todo colaborador é um profissional multifuncional. E a multifuncionalidade, o multitarefas, é hoje um profissional que faz a diferença no mundo concorrencial e no mundo competitivo. Cristiano, eu acho que a gente ajuda mais o telespectador nesse momento falando do empreendedor por necessidade, considerando o alto índice de desemprego ou até aqueles que estão empregados, mas precisam de um ganho, de uma renda extra, porque a situação econômica está complicada e aquele negócio tem que se virar, né? Então, vamos abordar mais ou menos o empreendedor por necessidade. Ele normalmente, Maria vai com as outras, né? Ele vê aquilo que está dando mais naquele momento e se aventura com o dinheiro da indenização, do FGTS que ele recebe, né? Dá para sobreviver ali uns 2 meses, mas como você disse, ele não faz nenhuma pesquisa, ele entra naquilo que está mais fácil para ele, e acaba quebrando a cara lá na frente e culpando o negócio. Ele nunca culpa a si mesmo por não ter tomado as devidas providências. Eu vejo, por exemplo, que esses leigos, a primeira coisa quando querem empreender, chamam logo um contador. Chamar contador significa pagar imposto no dia seguinte, né? E não chamam ninguém com orientação mercadológica que possa dar uma orientação. O que você acha disso? Não, é perfeita a sua colocação, né? O negócio, ele começa de uma ideia. E essa ideia, ela tem que sair da cabeça, da mente das pessoas e passar para o papel. E essa passagem da ideia da cabeça para o papel, principalmente o instrumento que a gente mais usa é o plano de negócios, para que a gente possa minimizar os erros. E quando você tem a construção de um plano de negócios, muitas pessoas acham que um plano de negócio é simplesmente você preencher uma planilha e ficar lá. E aí é que está o grande erro. Você ter profissionais para poder auxiliar, ajudar, prestar assessoria e consultoria nesse momento são muito importantes. Inclusive, profissionais especializados em segmentos e áreas específicas. Hoje nós temos visto aí a questão do gourmet, da gourmetização. É hambúrguer gourmet, é comida gourmet, é pimenta gourmet, é tudo gourmet. Eu acho que é a primeira coisa que passa na cabeça do brasileiro quando ele quer empreender por necessidade. É algo de alimentação, não é isso? Ele imagina que não há possibilidade de dar errado. Ele não leva em consideração a concorrência, ele não leva em consideração a concorrência direta e indireta. Ele acha que aquilo é o... E sem nenhuma experiência na coisa, entra de cabeça. Exatamente. E todas as áreas têm o seu grau de risco e as suas especificidades. Hoje, uma vigilância sanitária ela é muito pesada. Principalmente se você for abrir uma indústria, se você for abrir uma prestação de serviços, uma lanchonete. Então, tem muitos detalhes que são inerentes aos negócios específicos. Nós tivemos o período do brigadeiro, do cupcake, agora está o chocolate, todo mundo está abrindo fábrica de chocolate, assim por diante, e acaba tendo um mercado super ofertado, uma concorrência extremamente competitiva mesmo, que atrapalha, né, o desenvolvimento do negócio. Atrapalha porque o que acontece? Muitas pessoas já abrem um negócio sem capital de giro. Ou seja, já vai para uma obra. Chega na obra, já gastou o que tinha de reserva. E aí ele não tem dois... Abre a loja no zero. Já abre a loja no zero ou devendo. Aí o que acontece? Ela tem que ter um fôlego de 4, 5, 6 meses. Esse é o capital de giro. E se ela não tem para pagar as contas, o que acontece? Já começa falido.
Isso é tão interessante a gente falar, Mauro, que aproximadamente hoje no Brasil, as micro e pequenas empresas, a maioria quebra com 2 anos de funcionamento. Elas não conseguem sobreviver 48 meses. Por quê? Porque elas não fizeram um bom planejamento financeiro, não fizeram um estudo e uma análise de mercado, não conseguiram identificar a concorrência e não tiveram visão de negócio. Cristiano, o que as pessoas falam normalmente é que todas as grandes teorias, que inclusive eles ouvem na universidade, é para médias e grandes empresas, né? Nós falamos aqui em contratar um consultor, em fazer um plano de negócio, mas essa não é a nossa realidade no Brasil, não é verdade? 90% dos negócios no Brasil são de pequenas empresas, são pequenos negócios. Alguém que foi demitido ontem quer abrir um cachorro-quente amanhã, uma barraquinha de tacacá, ou coisa parecida. Né? Esse realmente fica difícil ele pagar um consultor. Convenhamos. Convenhamos, sim, mas... Fica difícil sem o consultor e sem uma orientação, como é que ele vai fazer um plano de negócio? O que é que você sugeriria para uma pessoa nessa condição? Olha, existem hoje alguns consultores específicos para micro e pequenos negócios. Inclusive com orientação para o MEI, que é o microempreendedor individual. Isso pode recorrer ao Sebrae, no caso, também, que é um serviço gratuito e poderia ter um tipo de ajuda, sem sombra de dúvida. Fora isso, qual o primeiro passo, o primeiro caminho, que eu creio que a gente esteja ajudando muita gente orientando dessa forma? Com certeza. O primeiro caminho é o seguinte: se a pessoa quiser tomar a decisão por conta dela, é pegar um plano de negócios ou uma ferramenta parecida, ela tentar articular, ela tentar fazer, pode ser sozinha, ou perguntar para algumas pessoas do segmento. Ela pode fazer uma pesquisa. Sim, ela sozinha pode fazer. Ela vai primeiro, nós sabemos que os 3 segredos do sucesso de negócio é o ponto, né? O primeiro é o ponto, o segundo e o terceiro também. Então tem que pesquisar o ponto, não é verdade? Muito. Depois, a concorrência direta e indireta que ela terá naquele ponto. Se ela mesma pode pesquisar dessa forma. Pode também. De que forma ela vai elaborar o preço? Tem que ter um preço de concorrência regional. E a importância da questão do custo. Não é? Saber elaborar fazer uma boa planilha de custo para até poder auferir o preço de venda e depois fazer a previsão de receitas de um negócio. Eu sempre digo o seguinte, Mauro, o tripé mágico para os negócios dar certo. Ele tem que ter um bom plano de marketing. Lembrando que marketing, você como professor de marketing também, nós estamos falando de 4 P's, de 4 C's. Nós não estamos falando só de divulgação e propaganda, nós estamos falando de produto, serviço, preço, praça e promoção. Nós temos que trabalhar a questão do plano de finanças, do financeiro, que é saber fazer a elaboração de um preço de venda, de uma previsão de receitas, uma projeção interessante até para calcular VAL e payback, ou seja, retorno do investimento, e a questão de gestão de pessoas, que são as pessoas que vão estar atuando, a questão da mão de obra, do treinamento, da capacitação e da contratação. A meu ver, são essas 3 questões que balizam uma empresa. Agora, existem consultores também específicos de áreas que as pessoas podem contratar a preços não muito elevados. Existem as universidades que muitas vezes disponibilizam laboratórios dos cursos de gestão. O que nós vemos também na realidade brasileira é que, por exemplo, a questão dos recursos humanos, geralmente é um negócio familiar. Quem vai trabalhar é o casal e se tiver algum filho, alguma coisa assim. Então já não tem um registro, já não tem um trabalho de RH no pequeno negócio que ele abriu. Não é verdade? É verdade. Então já elimina esse detalhe. Agora, eu estou ainda martelando na necessidade desse consultor. Esse consultor leva na cabeça das pessoas a necessidade de ter que pagar alguma coisa logo, antes de gerar dinheiro com aquele negócio. Né? Então, eu vou lhe pedir o seguinte, me dê 3 passos para uma pessoa que foi demitida hoje, ou que será agora no final do mês, véspera do Sírio, quais os primeiros passos que ela deve tomar? Você vai dizer logo, procurar imediatamente o Sebrae? Seria isso? O Sebrae é o caminho mais rápido e mais fácil pela estruturação. Mas se a pessoa quiser fazer por conta dela, quais seriam os 3 passos? Primeiro, ela pesquisar um mercado e um segmento que ela tem afinidade ou que ela vê uma possibilidade para poder atuar.
Definiu esse mercado, fazer uma análise de mercado e concorrência. Quantas empresas tem, quais são as empresas, quantos concorrentes, avaliar o concorrente, tentar verificar os pontos fortes e os pontos fracos. Terceiro passo, partir para a formatação do plano de negócios. Mesmo que seja um plano de negócios sem estar 100% completo, pelo menos um plano de negócio simples. O custo para que eu venda tantos produtos, que retorno eu terei? Exatamente isso. E o que acontece, ô Mauro? Eu tenho também um programa de empreendedorismo, até na internet, e eu entrevisto pessoas todas as semanas. Eu faço entrevistas de 5 minutos. E só para você ter uma ideia, no mês passado, eu tive a oportunidade de entrevistar uma pessoa que mora em Belo Horizonte, que mora dentro de um aglomerado, e essa pessoa, ela descobriu que as pessoas tinham fome no final da tarde. E esse jovem, de 22 anos de idade, isso tem 2 anos no negócio dele, hoje ele tem 24, ele começou a fazer sanduíches naturais e a vender dentro do aglomerado. Do sanduíche, ele passou para o suco. Do suco, ele passou para o bolo. Do bolo pequenininho, ele passou para o bolo de festa. Essa pessoa faz uma receita de 10 a 12 mil reais mês e tem mais de aproximadamente 55, 60% de lucratividade no seu negócio. Ele mesmo que embala, ele embala o sanduíche, ele fez curso de como embalar o sanduíche, como fazer o sanduíche, fabricou o sanduíche sem a maionese para não estragar, ele distribui, ele e a namorada tem um negócio em casa, tem um MEI registrado e com uma excelente lucratividade. Cristiano, a gente agradece essa entrevista e espero que a gente tenha ajudado a alertar quem de repente queira enveredar aí pelo empreendedorismo. Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço essa oportunidade, agradeço a você, ao pessoal da televisão, do grupo todo aqui, e dizer a vocês que é o seguinte, empreendedorismo é cada vez mais ter um ideal e viver os seus sonhos. Que a gente tenha uma vida de sonhos, de realizações e de felicidade. Obrigado. Logo depois do intervalo, nós vamos falar que o Hospital Porto Dias agora é referência também em oncologia. Estará aqui conosco 2 médicos que dirigem esse setor, que é o Dr. Erivelto Freitas e William Barra. Eu volto já.